aí, mulher, como é que tu tá? Fala o que tu quer fuxicar. Tu já tá sabendo? Black Friday, Porta da Sorte. Tu compra um e leva outro. E é só R$10. Não, mulher, me conta mais. Tia, R$10. Tu compra um, leva outro. O prêmio principal tem R$70 mil. 70 mil só no quarto prêmio. 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. 10 prêmios de R$500 nos giros. Cuida mesmo, vai comprar o teu, que eu já comprei o meu e ganhei o outro. Cansada de se olhar no espelho e ver rugas e linhas de expressão? Camila Nabarro Estética Avançada oferece diversos tratamentos eficazes para rejuvenescimento facial, botox, harmonização facial, fios de PDO, peeling, tratamento de melasma, bioestimulador de colágeno e muitos outros para te ajudar a alcançar seus objetivos de forma segura e eficaz. Faça seu agendamento 999-8518-8337. Conquiste sua melhor versão. Rua Paraíba, 44, entre Rui Barbosa e Barão do Rio Branco, bairro Jussara. Boa tarde, começa aqui mais um programa A Hora da Verdade. Nas quintas-feiras, coloquei no plural corretamente, seu Luciano Honório? Correto. Quando eu falei quintas-feiras... É quase um paraense. Toda quinta a gente tem aqui uma dinâmica com o Luciano Honório e com o meu querido Wallace, né? O Wallace não está aqui, nem é por culpa dele, eu acho que foi culpa minha e do Luciano. Ficou aquela coisa dele ligar, ele não ligou, eu fiquei de ligar e não liguei, esperando por ele esperando por mim. Mas nós fizemos um pré-acerto aqui na última quinta de que ele estaria aqui, mas enfim, terminou até agora não estando. Vamos representá-lo. Vamos representá-lo, mas ainda vou aqui apelar para que ele venha, né? Se der tempo, aí durante o programa ele vem e senta com a gente. O Wallace, gente boa demais. Sim, Luciano. Nós estamos quase com um quadro fixo, às quintas, não é? Uhum. Porque sempre aqui abordamos temas que são palpitantes, bem palpitantes. Se você fala em depressão, é palpitante. Se você fala em traição, é palpitante. E eu queria começar contigo, porque foi inclusive uma sugestão tua. João, vamos falar sobre traição? Aí o que eu fiz quando você falou aquilo? Uhum. Eu busquei inicialmente um viés religioso. Se você for lá nos 10 mandamentos, você vai encontrar lá nos 10 mandamentos uma determinação divina, né? Não cobiçar. Não adulterar. Eu até fotografei aqui, porque eu quero começar exatamente batendo nesse ponto com você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bem aqui, achei. Entre os mandamentos, tá aqui. Pra gente começar nesse tema, traição. Eu coloco o viés religioso, mas claro que você pode colocar no viés científico, né? Como você achar melhor, você desenvolva. Não pecar contra a castidade. É um dos mandamentos, né? E aqui é um que eu achei bem curioso, né? Eu já tinha lido, mas não tinha lido com esse olhar crítico, que eu faço agora no programa. Guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. Olha só a profundidade disso aqui. Um diz, não faça, não pratique. E o outro diz, olha, tu não pode nem pensar nisso, tu não pode nem desejar. Aí eu começo perguntando para ti, que é um especialista nessa área de comportamento humano, né, já que você é psicanalista. Como não desejar, como não pensar? A gente tem que, puxando o lado bíblico que você trouxe, inclusive é um dos trabalhos que nós abordamos muito, né? A diferença entre religiosidade e espiritualidade, é a vivência de regras. As regras, elas levam a pessoa a viver a moralista, e revela até o caráter, né? O caráter está diretamente ligado na vivência ou não das regras. O problema, Joãozinho, é que a gente tem dois tipos de controles. O controle externo e o desenvolvimento interno. Todo ser humano
que luta contra controles externos, ele tem uma tendência muito grande de não resistência. Então, quando você aborda nem pensamento, hoje em dia, com a internet do jeito que é, com a sociedade do jeito que é, com os próprios filmes e tudo, é impossível não ter esse desenvolvimento mental sobre a sexualidade, né? A gente tem que lembrar que a sexualidade... Não é possível ou é possível ter? É impossível. É impossível ter controle mental sobre esses estímulos. O que se faz é desenvolver o controle sobre os estímulos. Mas os estímulos, ele é natural, porque ele é alimentado do que se vê. Então, a partir desse teu ponto de vista, tu está dizendo o seguinte: olha, João Batista, é impossível nós não termos entre todo mundo pecadores, porque a partir desse teu ponto de vista, tu está dizendo o seguinte: todo mundo é pecador, já que não cumpre esse mandamento. É por isso que o amor é incondicional de Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele manda os mandamentos, mas eu vou te perdoar, é isso? Até porque, João, vamos lá. Mas não tem que ter arrependimento aí? Do que tu pensou e desejou, mesmo que ninguém saiba? Aí não seria incondicional. Por que tem a depressão? É complicado. Por que tem a depressão? Eu trouxe esse livro dos maiores neurocientistas do mundo, onde ele testifica, através da neurociência, a depressão pautada na culpa, tá? E com o viés religioso. Porque para ter culpa tem que ter um acusador. Então, até dentro da própria Bíblia, em cima dos 10 mandamentos, fizeram essa pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? O que eu tenho que seguir? Amar a Deus sobre todas as coisas e não adorar outro além dele? Jesus falou lá em João: amar ao próximo como eu vos amei. Pronto. Como é que ele nos amou? Incondicionalmente. Então, toda vez que eu condiciono alguma coisa, não está sendo no princípio de Jesus, está sempre no princípio do Antigo Testamento. Tanto que eu sou muito procurado por religiosos, inclusive eu vou muito à igreja. Eu acho que vai dar para explorar bem hoje você aqui, viu? Né? Porque eu sou curioso pra caramba. Misericórdia. As pessoas falam misericórdia. João, de todos os locais que eu fui, de todos os religiosos que eu encontrei, raríssima vez eu encontrei alguém que me deu uma definição sobre misericórdia. As pessoas não sabem o que é misericórdia, mesmo falando tanto. E eu digo mais. Eu não vou responder agora, vou deixar você aí bater a cabeça, o público também. Toda vez que eu condiciono o perdão, a salvação, o amor de Deus, eu estou inutilizando a misericórdia. Olha que loucura. Só há misericórdia se o amor de Deus for incondicional. Então, quando você fala, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pagar dízimo para ser abençoado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou fazendo algo, uma barganha. Luciano, você entende que essas suas colocações iniciais, elas expandem para diversas pontuações que eu posso fazer aqui diante de ti. À vontade. Você entende isso? E eu quero, não tenha dó não, pode. Porque assim, João, quando você falou sobre o adultério, o desenvolvimento do ser humano é o controle dos desejos. Tá? Quanto mais se controla os desejos, mais desenvolvido mentalmente e emocionalmente a pessoa é. Porque todo desejo tem a via fantasiosa. Por que há tanto adultério? Porque a pessoa fica na expectativa do prazer daquele encontro corpóreo. A sexualidade é onde nós temos o maior ponto de sensibilidade, os órgãos genitais, é onde nós temos a maior sensibilidade corpórea. Então, por isso que ela tem essa demasia, ela tem esse poder de procura. Tá? Então, quanto maior o controle, maior o desenvolvimento. Tá? Agora, se eu tenho regras externas, são controles extrínsecos que nós falamos, você vai lutar contra a sua natureza por um controle. Vamos pegar o trânsito. Por que hoje em dia precisa de radar, precisa de pessoa anotando a placa, por que precisa de tanto controles externos? Porque as pessoas não obedecem às regras. Mas, Luciano, deixa eu agora pontuar, né? Tá. Acho que deu para você fazer uma explanação, onde eu preciso fazer aqui te beliscar algumas coisas, para que essa nossa conversa, como dizer, fique compreensível para quem nos assiste. Muito bem.
Quando você fala em controle, você fala em regras. Vamos voltar lá no princípio religioso, inclusive dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam o quê? Na prática, eles representam o início de uma legislação. Sim. Essa legislação, ela é divina, portanto são leis divinas, onde Moisés com o seu povo, 4 décadas perdido, tomando maná no deserto, porque Deus era generoso e dava... A busca da terra prometida. 40 anos, esse povo perdido. Em 40 anos, pessoas nascem, crescem, sentem desejos, se envolvem, fazem filhos. E você não tem, nessa população de pessoas, apenas um líder, que é Moisés, você não tem uma burocracia com delegados, promotores, investigadores, prisões para soldados. Então, se você não tem isso, como controlar tantas pessoas num deserto onde desejos, vontades, fúrias, desejo de fazer o mal, está tudo presente nesse contexto de pessoas que estão ali. Então, eu tenho essas leis religiosas, eu chego e digo, olha, vocês não podem fazer isso, porque se vocês fizerem contra esses 10 mandamentos, Deus pode punir vocês. Acontece que ali pode existir pessoas, ou existirem pessoas que não acreditam em Deus. Sim. Então aí entra a legislação humana. Você acreditando em Deus ou não, você vai para a cadeia se você errar. Perfeito. Não é isso? É isso. Não é uma coisa que fundamenta a outra? Exatamente. Perfeito. Então essas regras são necessárias, divinas ou não, para ter controle sobre a sociedade. Sim. Senão vira uma baderna, vira uma anarquia absoluta dentro da sociedade. Mas quando eu coloco aqui nesses 10 mandamentos, que foi o início da nossa conversa, de você de repente ter controle sobre os seus desejos, coisas que você não conta para ninguém, só estão dentro de você, é quase que impossível. Porque você tem inclusive pensamentos intrusivos. De onde é que esse pensamento veio? Né? Que besteira que eu estou pensando? Está lá dentro de ti. Mesmo que você não fale para ninguém, mesmo que você não pratique, mas está dentro de você. Então, nessa dinâmica de você ter dentro de você seres que não são colocados para fora e os seres que você bota, que é o personagem social que todo mundo tem para levar para a rua, há uma distância tremenda. Então, há aqueles que, de repente, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana, que eu acho que é um psicopata. Nunca matou, nunca fez nada de mal com ninguém, mas é um psicopata mesmo praticando. Ele está lá freando aquilo. Sim. Mas está lá dentro dele, todo o mal contido. Sim. Né? Então, como lidar com essas coisas que eu coloquei aqui para ti? Tá. Como ler isso? Você fez uma colocação muito interessante. Se eu não tivesse as leis, virava uma baderna. Certo? Com essas suas palavras, eu posso interpretar que o ser humano não tem controle. Autocontrole. O ser humano, para conviver em sociedade, precisa de regras. Porque ele sozinho, ele não tem autocontrole, ele não tem respeito ao próximo. Você pega uma aldeia onde nunca foi um homem branco. Se você chegar lá, existem as regras daquela aldeia para que eles possam conviver juntos. Isso. Acreditam num determinado Deus, acreditam em determinados princípios, e lá eles convivem juntos porque é uma organização social. Isso. Senão, não convivem. Isso. Há regras. E essas pessoas que quebram as regras, nós a tratamos como pessoas desequilibradas. Ou marginais. Né? São pessoas sem caráter. Então, o caráter fora das regras fora das estabelecidas. regras. Tá. João, o que é uma pessoa ética, então? Em tese, é aquele que moralmente cumpre com aquilo que a sociedade determina como sendo o bem comum, como sendo aquilo que você faz para como dizer, gerar o que é bom para a sociedade. Se eu estou dentro desses preceitos dentro aqui... das regras. Esse seria o moralista, né? É um moralista? Moralista é aquele que segue bem as regras em prol da sociedade. Eu não saberia aqui. Se eu tenho regras e eu preciso segui-las para dar uma sociedade harmônica, né, e eu as sigo, eu sou uma pessoa de caráter. Sou uma pessoa moralmente aceita. Moralmente aceita. Ok. Tá? Se eu pratico bem, muito além de qualquer regra, lei ou punição em prol do próximo, eu sou ético. Nível acima do caráter. Então, hoje em dia, João, por que é a traição? Né? Eu lhe mandei um link aonde fala que, tá aqui, 8 em cada 10 brasileiros já traíram seus parceiros, aponta a pesquisa. 8 em 10? 8 em 10. Mas é 80% da população, em tese. Existem diversos estudos que atrelam 72% para o homem e 58% para as mulheres. Será que eu vou ter que chipar minha mulher?
Botar um chip nela agora? Tu me deixou preocupado agora, viu, com essa história de 80%. O que a religião ela impõe? Estou brincando, eu não vou fazer isso. Ela impõe a vivência a regras. Tá? A quebra dessas regras, existe as punições divinas, até existe um termo religioso, como é que eles usam? Colocar a pessoa em um tratamento, eu esqueci o termo, disciplinar. Disciplinar a pessoa, né? Isso tudo é para levar a pessoa a viver essas regras bíblicas. Essas regras, João, elas sempre vão impor um limite externo às pessoas. Por isso que há esse nível de traição, por isso que as pessoas fazem tão escondido. A única forma, João, isso eu falo cientificamente, tá? De viver a fidelidade é quando você aprende a ser ético no relacionamento. Por quê? A ética está diretamente ligada à compaixão. Existe uma pesquisa do neurocientista japonês que a vivência de compaixão em um relacionamento proporciona monogamia, ou seja, a fidelidade. Só que para que eu Mas viva... essa fidelidade física, emocional também? Emocional também. Você nunca mais vai desejar ninguém? Não, aí você pode desejar, João. O problema não é o desejo, é o que eu faço com ele. Sim. É isso que eu estou tentando estabelecer aqui. Eu quero, sei lá, comprar um celular e eu vou lá, compro sem ter dinheiro. Eu estou sendo inconsequente. Eu tenho um relacionamento monogâmico e eu desejei uma outra pessoa, vou lá e traio. Eu estou sendo inconsequente e traidor. Entende? Não é... A gente... não significa que nós não vamos sentir. Até porque o desenvolvimento humano está no controle dos desejos. Mas é quando você coloca, e eu vou voltar um pouquinho na questão da ética que você colocou lá atrás, quando você coloca assim, é como se, em certa medida, as pessoas fossem bem diferentes com as suas naturezas, que eu diria que é a chamada natureza humana, que é a base, né, do que nós somos como seres humanos. É claro que há pessoas que nascem, digamos que, mais predispostas a determinados comportamentos, sejam éticos ou não, como você colocou. Sim, a partir do que você depende da criação, depende da genética. Depende da genética, principalmente da genética, né? Genética e ambiente. Hoje a gente sabe que o ambiente tem um peso até maior do que a genética. Sim, aí você pega uma pessoa que, digamos, gosta de fazer o bem para os outros, né? Sem esperar, em tese, nada em troca, né? Sim, altruísta. Mas será que essa pessoa que pratica o bem sem esperar nada em troca, será que realmente ela não espera nada em troca? Será que de repente ela não espera um elogio? Será que ela não espera um abraço? Será que ela não espera um reconhecimento? Não é? É um ponto que precisa ser abordado aqui. É por isso que eu falei altruísmo, né? Hoje, saiu uma pesquisa mundial que provou que o Brasil não é um país empático. Tá? De 64 países, o Brasil ficou em 51º. Então, o ato de ajudar o próximo, você tem duas vias, altruísmo ou empatia. A empatia é quando eu dou para o outro aquilo que o outro precisa. Ou seja, eu vou acolher a verdade do outro, independente se eu concorde ou não. Tá? O princípio até do diálogo. Se eu não sou empático, eu não tenho diálogo, eu tenho debate. Altruísmo, eu estou dando para o outro aquilo que eu acho que ele precisa, ou que eu tenho sobrando. Quando é o altruísmo, eu espero sim um elogio, um abraço, um reconhecimento. Por isso que a gente vê tantas pessoas fazendo uma ação social com a câmera na mão hoje na internet divulgando. Essas pessoas estão fazendo altruísmo. Quando a pessoa está lá fazendo e se promovendo com aquilo, é porque ela está buscando um benefício. Eu conheço diversas pessoas... Mas não sei se é altruísta a pessoa que faz isso, que vai lá e se projeta em cima. É altruísta? Altruísta. Eu vivo nesse meio, João, e eu conheço pessoas que vivem para ajudar o próximo, usando isso como autopromoção, como mídia, e eu conheço pessoas que, para mim, são um exemplo de ser humano, que doam a vida ao próximo e você nunca viu ela tirar uma foto. Eu posso citar N pessoas da nossa cidade. Porque, Luciano, as coisas sendo colocadas assim, como a gente está colocando até agora, me faz pensar o seguinte, num contexto global, onde você... Porque quando a gente fala o que a gente está falando aqui, a gente individualiza. A gente está falando aqui abertamente, mas de certa forma individualizando. É um comportamento individual, sim, não é isso? Claro. É você que deseja, é você que não pode fazer, a gente está individualizando. Mas se a gente deixa de individualizar e coletiva isso, coloca todo mundo dentro disso,
de todos os seres humanos, com as suas naturezas, com as suas vontades, enfim, tudo que são capazes de fazer, aí você percebe que aquilo que você falou do ambiente, que termina sendo determinante para que nós, como sociedade, como seres humanos, obedeçamos determinadas regras, e estas regras podem nos tornar, como sociedade, como povo, melhores. Sim. Você pega, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo, aí você pega as torcidas que representam os povos de cada país e você percebe as diferenças. Você pega lá o brasileiro, quando termina a partida, tá lá, o mundo se acabando e tal. O japonês vem catando limpando. tudo. Catando Ou tudo. seja, aquilo É ali... cultural. Pois é, então aquilo são regras que foram estabelecidas ali, que as pessoas foram ensinadas a ser daquele jeito, e para elas é, como dizer, compensador fazer aquilo, porque o meio delas, olha, é isso que a gente tem que fazer mesmo. É Olha, cultural. é assim mesmo, olha que tá bacana e tal. Aqui no Brasil, se você pega, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, Rio Grande do Norte, teve uma greve da Polícia Militar. O que a população fez? A polícia deixou de atuar nas ruas, a população, não foram os ladrões, a população saiu das suas casas e foi saquear o comércio. Deixou de ter aquele controle externo. Pois é, então peraí, quer dizer que basta tirar a polícia que todo mundo já vira ladrão? Você compreende? Então é assim, quando a gente fala sobre essas coisas, é importante ressaltar isso, que essa força que o Estado tem, essa obrigação que o Estado tem de impor determinadas regras é fundamental para que vivamos numa sociedade vivível. João, perfeita essa tua colocação. E aí eu vou voltar para a religiosidade. Contra os resultados, a gente não pode nem contestar os meios. Então hoje nós temos uma sociedade, de acordo com a OMS, depressiva, ansiosa, uma sociedade que, se não tiver uma polícia, um controle externo, ela se revela. Ou seja, nós não somos éticos, nós pensamos só no benefício próprio. Por isso que nós falamos, por que a sociedade está do jeito que está emocionalmente? Porque está descontrolada emocionalmente. Isso não é resultado do capital? O capital não favorece isso? O capital, ele estimula isso, estimula o desejo, tá? Então... O capital não é responsável. Tipo assim, o capital nos trouxe aqui, essa televisão, tudo nós somos resultado de capital. Sim. E alimenta esses desejos que você coloca e tal. Que traz o carro bom, que traz a casa, tudo é em torno do capital. Quanto mais se tem, mas mais esse capital tem um subproduto, né? Que é essa frustração de muita gente, essa humilhação para muitos. E essa revolta para muita gente. Porque eu não por tenho, alcançar, porque o outro não tenho, tem, eu quero ter. Nasce inveja, nasce assassinato, nasce tudo, tá? Qual é a solução, então, para o ser humano? Regras. Eu não vejo outra. Eu só vejo regras. Porque você parte pro religioso... O japonês, quando ele foi juntar o lixo, como você citou, ele tinha regras? Ou ele tinha cultura? Mas essa cultura foi estabelecida em cima de regras. Qual é a diferença de religiosidade e espiritualidade? A espiritualidade desenvolve uma cultura, independente das regras. Eu fico aqui lá e cá. Tá, vou explicar. Porque tá amarrado, você vai. O japonês, ele foi desenvolvido culturalmente a ser educado. Isso não é nem espiritualidade, isso é cultural. Tá? A espiritualidade, João, que hoje tanto se é trabalhado, tanto se é estudado, hoje a ciência me atesta que o desenvolvimento da espiritualidade é o antídoto para comorbidades emocionais, tá? E o princípio dela é, sim, Jesus. Porque, é igual eu brinco, as pessoas têm um viés aí de falar assim, amor não é sentimento, amor é atitude. Não, tá errado. Amor é mandamento. Interessante é que é o seguinte. Amor é mandamento, deixa eu só concluir. Não, claro. Quando você desenvolve esse... E o mandamento do amor, João, não está naquilo que eu busco para mim, isso é prazer. Isso é desejo. Por isso que eu traio. O desenvolvimento do amor é o que eu me torno para o próximo. Então isso é cultural. Mas o que eu acho interessante, Luciana, é que te vendo como um profissional que aponta numa direção meramente humana, ou seja, qual a abordagem que você faz como profissional de saúde? É uma abordagem meramente humana. Ou seja, eu busco aqui, precisa de medicação, que medicação tenha, né? Então, assim, você pega um psiquiatra, não, vamos para medicação, se precisar, vamos estabelecer determinadas regras. Você bebe, não beba não. Você fuma muito, não fume não. Você não pedala, pedale. Você não faz uma atividade física, faça.
Ou seja, esse psiquiatra, esse profissional de saúde mental, está estabelecendo regras para que aquela pessoa mude o seu foco, seu comportamento e volte a ter uma vida normal, não é isso? Mas eu percebo em ti algo interessante, que mesmo você sendo esse homem, né, que faz uma abordagem humana, você termina, em certa medida, levando para o sagrado. A espiritualidade, João, ela é o desenvolvimento do ser humano, tá? Existe um estudo de Carol Becker sobre mindset, mentalidade. Então, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Aonde que está a depressão, a ansiedade, o psicopata, o ladrão, o maníaco? Ele está na mentalidade fixa, onde o seu conhecimento se torna seu pior inimigo. O que é uma pessoa metida, o que é uma pessoa soberba? É que se acha superior. Nessa aqui existe a correlação de ansiedade, depressão, burnout, estresse, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, está tudo na mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento, ela é a abertura da minha mentalidade. Quem faz isso? Espiritualidade. Eu estou sendo um cara científico, que estudo pra caramba, mas que sei que a espiritualidade é o que torna essa vida verdadeiramente com significado. Porque senão eu vou ficar lutando contra as minhas neuroses. Então você pega um psiquiatra, você está muito ansioso, tudo bem, tome um medicamento e vai fazer esporte. Aprenda a conviver com o seu estresse, aprenda a conviver com a sua ansiedade. Mas se você quiser ressignificar a sua vida, só existe um caminho, que é a espiritualidade. No meio tem uma religião, mas o oposto tem uma religiosidade. A ressignificação do ser humano, ela passa pela espiritualidade. Interessante, tem meia hora que a gente está aqui, um na frente do outro, conversando, passou assim no estalar de dedos. Eu olhei aqui, é impressionante. Né? É rápido, e aí eu fico pensando o seguinte, a gente precisa de um podcast, né? Já te falei, eu acho que... Pois é, então assim, como nessa equação aqui você... Eu nem respondi o que é misericórdia, vou deixar para o próximo programa. como socialmente aqui, nós estamos em degraus diferentes, né? Eu não sei que distância, mas nós estamos em degraus socialmente, degraus sociais diferentes, né? Estratos sociais diferentes. Então, assim, eu acho que você poderia capitanear aí, né, um estúdiozinho e tal, pra gente fazer um onde você estaria comigo, entendeu? E como eu sou um caboclo perguntador demais, eu acho que daria um negócio bacana, sabia? Não daria? Concordo. Né? Vamos ver se a gente amadurece. Tu vai pra tua casa, conversa com a tua mulher, pra João disso lá na televisão. Vamos ver se a gente amadurece isso, porque aqui é muito curto, cara. Vou mandar um beijo pra minha esposa, que ela fica me cobrando. Ó, tá vendo aí, ó? Falar da tua esposa, deixa eu dizer que eu já te disse outra vez. O Cruzeiro, rapaz, já que eu vou falar do Cruzeiro do Denilson, meu amigo Denilson. Falar da Souza Empreendimentos para você que quer comprar um terreno, uma chácara, quer fazer um bom investimento com segurança, com a certeza de que você fez realmente o melhor negócio, é Souza Empreendimentos que você vê a partir de agora. Souza Empreendimentos. Temos chácaras com águas correntes nos estados do Tocantins e Maranhão. Temos chácaras prontas, toda estruturada. Temos chácaras com água, temos chácaras sem água. Faça seu orçamento com a gente. Negociamos em suaves parcelas. Negociamos também em veículos e imóveis. Chácaras e lotes em Imperatriz e região com preços especiais. 999-9169-3651 e 999-9109-9595. Aqui o interessante é o seguinte, você que está assistindo sabe que isso acontece vez por outra. Eu não vou colocar sempre porque não é sempre, mas acontece. A gente joga o comercial e eles não desligam os microfones. E o que a gente vai falando, meu Deus, vai saindo em cima do comercial. Bem, gente, falar do meu amigo Denilson. Denilson, olha, agora é contigo. Você é a esposa do Luciano, qual é o nome dela, Luciano? Francilene. A Francilene. Eita, vai me deixar... A Francilene me foi apresentada, estava grávida ainda, né? Não é isso? E agora, Francilene, eu estou aqui com ele, você aperta ele quando chegar em casa para comprar o Cruzeiro do Denilton, viu? Que é o Cruzeiro maravilhoso. A gente vai para a Argentina, tomar vinho e comer carne lá na Argentina. E você vê a partir de agora. O quê? Cruzeiro é com a Denilton. A Denilton te convida a fazer uma viagem internacional a bordo de um dos maiores e mais modernos navios da MSC Cruzeiros. O MSC Ciavil. A bordo desse fantástico navio você conhecerá Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, além de aportar em Camboriú no estado de Santa Catarina e também na cidade de Santos em São Paulo, de onde partirá nosso navio.
Neste cruzeiro já está incluso 6 refeições diárias, além de desfrutar de toda a infraestrutura de lazer e entretenimento que o navio possui. E por falar em diversão e entretenimento no navio MSC Seaview, você tem teatro para mais de 900 pessoas sentadas, academia de última geração para os amantes do esporte, 2 pistas de boliche oficial, cassino, 11 restaurantes distribuídos ao longo dos seus 20 andares, uma passarela de chão de vidro a 40 metros de altura, 16 bares e lounges, várias lojas de grifes internacionais, spa, 4 piscinas sendo uma com teto retrátil, parque aquático, tirolesa, 5 clube kids com entretenimento especial para os pequenos e o MSC Yacht Club, um espaço mais privativo e com serviços exclusivos. A viagem acontecerá no dia 27 de março a 3 de abril de 2025. Venha fazer essa viagem internacional com a Denitour. Vamos fazer uma reunião nós 3. Eu vou atender. Não vai gastar nada com isso, com um mês a gente... Opa, voltamos! Eu nem sei se o que a gente estava falando aqui estava saindo no ar para você que estava... Quem está com as ideias Mas aqui, é um material novo, vem novidade aí para vocês, aguardem. Gente, vamos embora, obrigado. Amanhã eu estarei com o Paulo Negrão. Vou chamar o Mano Santana, ó. Não respondi sobre o que é misericórdia, deixa para a próxima. Deixa para a próxima. A gente volta amanhã, quando digo a gente volta, todo dia convidados diferentes. Amanhã Paulo Negrão, vou ver se trago também o Mano Santana para sentar aqui na bancada da Hora da Verdade. Obrigado. A gente volta amanhã. Eu vou... Está com problema de trânsito? O Direito de Trânsito te ajuda